Aleluia! Josué, é uma noite especial, como todas as outras noites são, e nós temos na quinta-feira 1 hora, 60 minutos, e nós pedimos a Deus que Deus tenha para nós uma palavra precisa. Então eu quero pedir a tua atenção total, absoluta. Ismael, senta aqui mais perto de mim, senta aqui, vem para cá. Vem para cá. Queria que o Fábio viesse também aqui. Aqui, 1, 2, na quarta fileira. Fica aqui. Meu querido Ismael, senta aqui, obedece, Fábio. Vem para cá, Ismael. Glória a Deus. Quem está aqui podia vir para cá, hein? Ah, Jesus. Capítulo 6 de Josué. Josué, capítulo 6. São 19h24, nós temos até 8 da noite, temos então 30 minutos. Então eu preciso que você preste muita atenção, mas muita atenção, porque a palavra, ela é poderosa para mudar a tua história. Capítulo 6, versículo 1. Você conhece o texto, mas Deus tem um princípio aqui. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então, o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Eu estou entregando para você aquela barreira, aquele obstáculo. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela. Uma vez. Façam isso durante 6 dias. Então, 6 dias vocês devem repetir esse processo, dar uma volta. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Diga: Senhor, a tua palavra é poderosa para agir na minha vida. Eu creio nisso. Amém. Tome o seu lugar, sentado. 19:27. Esse texto conta para nós o início do ministério de Josué. Josué sucedeu Moisés, e agora ele vai conduzir o povo. E o texto diz que, depois que ele assume o comando, assume o governo, passa o Rio Jordão, ele se depara com o primeiro obstáculo. É um obstáculo intransponível. É alguém que começa num projeto e de imediato ele tem uma barreira para resolver, uma montanha, um obstáculo. Jericó está dizendo assim para Josué: é melhor você desistir, Aqui em Jericó ninguém entra, ninguém sai, ou seja, você não vai conseguir, então é melhor você desistir. E quando Josué, olhando para as muralhas de Jericó, aquela coisa intransponível, Deus entra em cena. Josué capítulo 6, voltando para o início do texto. Deus entra em cena. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada.
Não apenas fechada, rigorosamente fechada. Isso fala de uma potencialidade. Rigorosamente fechado. Isso fala de uma coisa totalmente hermética, fechada, blindada, rigorosamente fechada. Isso é aquele cofre que não tem como acessar, rigorosamente fechada. Por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava, ou seja, não tem acesso, não tem solução, não tem como resolver. Rigorosamente fechada, está dizendo assim, olha, aceita que vai doer menos, aceita porque isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O texto diz, versículo 2, olha isso. Então o Senhor disse a Josué, primeiro, olhe, contemple, veja isso aí, olhou bem? Estou entregando em suas mãos a cidade, o cabeça, o seu rei e os seus valentes. Josué, olhou, calma, eu estou dando para você a cidade, o rei, os valentes, ou seja, o governo, o domínio, eu estou dando em tuas mãos. Diga comigo assim, o obstáculo vai deixar de ser obstáculo, vai deixar. Deus não mente, Deus não brinca, Deus não conta piadinha, vai deixar de ser, eu estou entregando em tuas mãos, eu estou colocando nas tuas mãos, colocar nas mãos, ele diz, Josué, eu estou dando o governo para você. Diga assim, Deus está entregando em minhas mãos o governo, a solução. Preste muita atenção hoje. Versículo 3. Vocês, todos os homens de guerra, por favor, Caio, colore essa expressão, essa ordem imperativa, esse verbo de ação, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela, façam isso durante 6 dias. Pare e pense comigo a seguinte coisa, Deus já disse, Josué, olha a cidade, olha o obstáculo, olhou, mensurou, avaliou, olhou, grande, poderoso, intransponível, inacessível, olhou, Josué, eu estou entregando em tuas mãos. Ora, se Deus poderoso está entregando nas mãos de Josué, por que precisa rodear a cidade? Por que precisa rodear marchando? Por que precisa rodear, coloca marchando em outra cor? Marchando. Por que precisa? Deus já disse que está entregando. Deus já disse que entregou o governo, tudo nas mãos de Josué. Por que rodear a cidade? Mas não apenas rodear. É possível, a gente pode rodear a cidade, andando com um andar de walk dead, mortos que andam, de forma displicente, relaxada. O que significa rodear marchando? Quando Deus manda Josué marchar, irmãos, quem marcha de cabeça baixa? Quando você diz assim, fulano está marchando, você imagina alguém que está chorando? Marchar é um comando de derramar autoridade. Eu não sei se você viu a visita do Trump na China, quando aquela tropa, meu Deus, o que é isso? Eu tentei fazer, o pé não sei, e não vira nem a perna, nem o joelho,
dá. Eu falei, Jesus, que mobilidade é essa? Que elasticidade é essa? Bota no Google, a tropa desfilando na frente do presidente Donald Trump, lá com Xi Jinping. Que loucura! O bico do sapato aqui veio quase no nariz. Eu falei, eita! E o corpo ereto, parece robô, parece uma máquina. Josué, eu entreguei, mas mesmo quando eu entrego, vocês devem, ou seja, trocando em miúdos, Josué, eu entreguei a minha parte, o Deus Todo-Poderoso, mas tem a tua parte. O problema, a gente quer vitória e quer 100%. Deus, eu quero que tu me entregue, mas me entrega prontinho. Ele não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu entrego. Eu já entreguei, eu entrego em tuas mãos. Essa é a minha parte. Agora, a completude da vitória requer a tua parte. Requer a tua parte. Vocês devem rodear a cidade. Mas qual é o diâmetro da cidade? Não é da tua conta. É rodear a cidade. Mas ela é muito extensa ou ela é pouco? A gente começa a botar obstáculos. Tá bom, eu vou rodear. Mas eu vou rodear no meu ritmo. Não é no teu ritmo. É marchando. Pum, 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 pum. Mas se eu não quiser marchar? E se eu não quiser desse jeito? Você veio hoje aqui na quinta-feira, vamos ter o corredor. Eu preciso dizer para você rapidamente, que Deus já deu a palavra da bênção. Mas a palavra da bênção não exclui, não elimina a tua parte. Observe os detalhes. Vocês devem rodear a cidade, marchando ao redor dela. Façam isso no dia e depois repitam isso durante 6 dias. Pastor, 6 dias contínuos ou pode ser intermitente? Então, eu vou fazer segunda, quarta e sexta, tá bom? Ou eu vou fazer as segundas-feiras. Toda segunda eu faço isso. Sabe, a gente sempre quer arranjar um jeitinho para adequar a nossa vontade. Eu não quero que você se engane, se iluda. Irmãos, Deus já declarou que está dando vitória. Mas a vitória que Deus está dando, ela não é naquela xepa da feira. Não é. Vocês devem rodear a cidade, marchando ao redor dela. Façam isso durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Uau! Então Deus está dando aqui, Ele falou em marchar, mas agora Deus está espiritualizando o ato. Deus está trazendo o mover profético para o ato. Colore isso aqui, por favor. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre adiante da arca. Então, eu quero que Jericó caia por terra, e Deus deu um comando que eu tenho que marchar, pum, 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 eu tenho que estar, e quem marcha está ereto, quem marcha está posicionado, quem marcha está sob uma autoridade de Deus. Mas Deus botou mais um elemento, Deus botou na frente do pelotão, sacerdotes e a arca de Deus. Uau! Então Deus trouxe a presença dele para isso. Ou seja, você
eu já declarei que eu estou entregando, eu já dei um comando, e agora vai fazer isso diante da minha presença. Então quem está rodeando, está contando piada, quem está rodeando está rindo, está brincando, dando tapinha no outro, jogando bolinha de papel, botando pilha no outro que está na cabeça errada. Por que não? Porque está diante da arca de Deus, está diante da arca, os sacerdotes estão ali, as trombetas estão ali, é diante do temor de Deus. Deus te trouxe hoje aqui nessa quinta-feira, para dizer para você que Deus está pronto para mudar o quadro. Eu quero nesta noite que você faça uma pergunta para Deus. Esse foi o comando para Josué. Eu tenho uma pergunta para você fazer para Deus hoje. Versículo 5. Quando eles tocarem longamente a trombeta diante de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela. Todos estão em silêncio. Todos estão aguardando o toque de Deus, em temor, em tremor, em reverência, compenetrados, focados. Ninguém ali está olhando para o lado, está todo mundo focado, todo mundo focado. Quando vocês ouvirem o som, vocês vão gritar, e a muralha intransponível vai cair por terra. Eu tenho uma pergunta para mim e para você. Volta para, por favor, o versículo de número 3. Presta atenção agora. Coloca em outra cor essa expressão. Vocês, todos homens de guerra, em outra cor. Devem. Eu quero que você, onde está, de verdade, de pureza, com coração puro, diga assim: Deus, o que tu está requerendo que eu faça? Deus, eu já estou há tanto tempo. Quer dizer que Moisés sai do Egito, conduz o povo, atravessa o deserto, pressionado pela tensão pecaminosa do povo, ele perde a bênção. Deus falou, fala. Ele feriu a rocha. E sabe, se talvez Moisés fosse eu também teria ferido. Moisés estava esgotado, um bando de rebelde, um bando de desobediente. Ele estava irado. E se eu fosse Moisés, provavelmente eu faria a mesma coisa. E você também. Usar uma palavra muito chula. Estava de saco cheio. Moisés não aguentava mais. Um bando de... Lembra do bezerro? Um bezerro de ouro. Ele está na presença de Deus, e quando ele chega, tem um culto satânico. O povo está adorando um bezerro. Ele não aguenta mais. O povo quer água. A vontade dele tem que beber só da cáustica, seus miseráveis. E Deus fala, Moisés, fala a rocha, fala que ela vai dar água. Mas ele está tão revoltado, tipo assim, eles não merecem, eles não têm que beber água, eles têm que levar. Aí Moisés chega lá e bate, a água sai. E Deus diz, rapaz, tu desobedeceu, tu perdeu. E Moisés não entra. Deus levanta Josué. O povo é o mesmo, um povo rebelde, desobediente. O povo é o mesmo. Então, as muralhas de Jericó, o problema não era Jericó. Está claro. O problema não é o rei, nem Jericó intransponível.
O problema era o povo. Por isso Deus falou: Moisés, eu já entreguei, mas não, se eu der de graça, eles não vão dar valor. Se eu der de graça, eles não vão dar valor. Então tem que custar caro para eles. Porque se eu der de graça, eles não valorizam. Tudo que é de graça, a gente não dá valor. Por isso que tem um ditado aí no mercado, na economia: pai rico, filho pobre. Porque o pai trabalhou a vida toda para construir um império. O filho nunca botou a mão na massa. Ele assume a herança do pai. Poucos meses, poucos anos, ele está falido. Por quê? Não acordava 4 da manhã, 5 da manhã. Não comeu pão com ovo. O filho já comeu, já nasceu indo para a churrascaria. Aí não tem noção. Não tem noção de nada. Moisés, Josué, eu já dei Jericó. Já entreguei. Eu tenho poder para apertar o botão e fazer Jericó sumir do mapa. Sumiu. Cadê Jericó? Ih, sumiu. Como assim sumiu? Estava aqui, mas não está mais. Eu posso fazer sumir. Mas não vou fazer assim não. O povo, todo dia, vai acordar bem cedo e vai marchar. Pum, 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 pum. E em silêncio e em reverência, porque a arca está na frente. E no 7º dia, vai acordar mais cedo, porque vão ser 7 voltas no mesmo dia. E todo mundo ligado, porque quando a trombeta tocar, tem que gritar. Então, ligado, silêncio total. Ninguém fala. O toque, aí grito, a cidade veio abaixo. Mas o texto diz que deve. Eu quero que nessa noite, ao passar por esse corredor, você com um coração sincero, não é com um coração malandro, não. Senhor, o que tu queres que eu faça? O que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer? Deus, dá o comando. O que eu devo fazer? Diga isso para Deus, porque Deus me autoriza a dizer que essa batalha intransponível, ela vai sair de cena. Mas ela sai de cena quando você realiza o comando de Deus. O comando de Deus foram rodear a cidade, marchando em silêncio, com reverência, porque a arca está ali. 6 dias. Mas por que 6? Não podia ser 3? Será que Deus é tão fraco que não podia fazer apenas num dia? O problema não é Deus, não é o poder dele, é a tua capacidade de fazer o que Deus quer que você faça. Você entendeu? Coloque-se em pé, por favor. A gente está fazendo esse ato profético. Os pastores se perfilam aqui. E você passa. E nessa noite, eu quero que você diga assim: Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? O que está faltando? Deus, me dá o comando, Deus. Me dá o comando, Deus. Deus, me dá o comando. Deus, me dá o comando, Deus. Senhor, me dá o comando. Me dá o comando, Deus. Vocês devem. Deus, eu estou aqui. Eu quero, Deus, eu quero obedecer o comando. Enquanto nós cantamos, 2 corredores, um por esse e outro por esse, faça isso agora. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escuta. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Aleluia. Aleluia. Creio que és tudo para mim. És tudo para mim. Oh, aleluia. Creio Aleluia. que Aleluia. tu és Aleluia. 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 Você pode dar um aleluia, um glória a Deus. Sabe quando aqueles 4 homens abriram o telhado e desceram um paralítico até aonde estava Jesus? Ele perdoou os pecados. Murmuraram assim: quem é ele para perdoar pecados? Então ele perguntou: o que é mais fácil? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu perdoar os pecados ou dizer levanta e anda? Ele é paralítico, não é? O que é mais fácil? O problema não é o que é mais fácil para Deus. O problema é o que eu preciso fazer para que o Senhor faça esse milagre. É o que eu tenho que fazer. Então, se você entendeu isso hoje, em nome do Senhor Jesus, você não vai sair daqui
sem estar repetindo esse questionamento. Senhor, o que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça, Senhor? Senhor, o que tu quer que eu faça? Fala, Senhor. Agora, tu fica preparado, porque pode ser que ele te peça alguma coisa e você não vai tentar negociar. Você não pode negociar. Você perguntou a ele e ele vai dizer: eu quero que você faça isso, faça isso, faça isso, e eu quero pedir a você em nome de Jesus, faz que vai dar certo. Faz que vai dar certo. Sabe, irmãos, faz que vai dar certo. Ele disse para aqueles que não pescaram nada: joga a rede do lado direito. Do lado direito. Irmãos, do lado direito e do lado esquerdo é praticamente a mesma coisa, porque não é um navio que tem uma largura grande, é apenas um barco. Então, se a rede caiu aqui ou ela caiu aqui, é praticamente a mesma coisa. Mas para Deus não. Para Deus é do lado direito. E se eu jogar para o lado esquerdo, a água é a mesma aqui, mas não vai dar errado, porque Deus botou aqui uma parede, uma cerca, e o cardume que está aqui, ele não vai migrar para o outro lado. Então, Deus, o que tu quer que eu faça? Chega em casa hoje, antes de dormir, dobra o joelho no teu quarto e diga: Deus, eu me rendo. O que tu quer que eu faça? O que tu quer? Deus, me fala em sonho, me dá uma revelação, usa um profeta na rua. Deus, me fala comigo, o que tu quer que eu faça? E se você receber esse comando, você vai dar o testemunho domingo. Domingo agora já vai ter testemunho. Amém?